Bom dia, pessoal. Para a aula de hoje, a ideia é continuar falando de ondas. E aí um dos últimos tópicos que a gente vai ver, e saiu fora do... agora voltou. Um dos últimos tópicos que a gente vai ver, porque a gente está chegando ao final do semestre, a ideia era falar de acústica, um pouquinho de acústica para vocês, que está associado basicamente com as ondas sonoras, né? Então, como esta é a penúltima aula antes de nós finalizar o semestre, já gostaria de informá-los que nós vamos ter que fazer uma avaliação final. Vocês têm um trabalho para entregar, vale 2,5, e tem uma última avaliação que vai ser sobre ondas, que também vai valer 2,5, que vamos fazer agora daqui 2 semanas, tá? Então, prova 4, são 2 por semestre. Prova 4, vamos fazer o dia... nem são 2 semanas, é 1 semana só, tá? Vamos fazer o dia 8, porque eu gostaria de terminar antes de terminar o semestre, tá? Mas a gente podia fazer lá pelo dia 15 ou no final de semana. Vamos deixar para o dia 15. Para o dia 15. 15/12. Último dia de aula. Tá? Depois da outra semana só tem os exames. Tá? Prova 4, dia 15/12. E o dia 16, né? Porque nós vamos fazer as subjetivas também. Tá? Então, sobre ondas. Sobre ondas. Para a aula de hoje, para finalizar a questão das ondas, vou falar um pouco de acústica, que é o estudo das ondas sonoras. Das ondas sonoras. Só para lembrar, ondas sonoras são ondas mecânicas. Precisam de meio para se propagar. Precisam de meio para se propagar. Onda sonora não se propaga no vácuo. Elas também são ondas longitudinais. Longitudinais. Porque, quanto à direção de propagação, o som sai da minha voz e vai no mesmo sentido do movimento, vai acontecendo a oscilação. Tá? Primeiro ponto a discutir é a questão da altura ou tom. A altura do som. Tá? Quando a gente fala em altura do som, a gente está pensando em som grave ou agudo. Tá? Som grave ou som agudo. E isso tem a ver com as frequências, tá? Frequência menor a gente vai ter som mais grave. Frequência maior a gente vai ter um som agudo. Eu tenho aqui no meu celular um aplicativo só para vocês verem a questão das frequências. Tá? Então eu tenho um gerador de frequências. Vamos começar aqui com uma frequência mais baixa. Não sei se vai dar para ouvir. Eu vou botar 200 Hz.
200 Hz. E pode chegar a mais 2.000 Hz. Então dá para ver que quando vai aumentando a frequência, a gente vai tendo um som mais agudo, né? Som mais agudo. Vocês podem baixar o aplicativo. Esse que eu tenho é Frequency Generator, tá? E aí vocês podem identificar os sons quanto à sua frequência, tá? Frequency Generator, tá? Gerador de frequências. Aplicativo, app, tá? Aí vocês podem ver lá que quando vai aumentando o valor da frequência, vai ficando um som mais agudo. Do ponto de vista prático, a gente pode considerar a voz masculina e a voz feminina, tá? Então, a voz masculina, a frequência, ela está em geral entre 100 e 200 Hz. Então é um som mais grave do que o que acontece com a voz feminina, tá? A voz feminina emite sons com frequência de 200 a 400 Hz. Então a voz feminina é mais aguda do que a voz masculina. Com relação à intensidade, tá? A gente vai estar pensando em volume do som. Então, uma característica associada com a onda sonora é o volume ou a sua intensidade. Está associado com a quantidade de energia transferida por metro quadrado, tá? Então a intensidade I vai ser dado por a energia pela área, a energia pela área por unidade de tempo, tá? Energia pelo tempo é a potência, então fica uma potência em watts dividido por metro quadrado. Então a unidade é o watt por metro quadrado. Se a gente for pensar na cara da onda, quanto maior a amplitude, maior a intensidade, tá? Maior a amplitude da onda, maior a intensidade do som, tá? Que a gente consegue perceber no dia a dia, num final de semana, que passa uma caminhonete daquelas com toda a carroceria cheia de alto-falantes, tá? Coberta com aquela capota marítima. Então a amplitude é tão grande que aquela capota marítima fica subindo e descendo, portanto é uma amplitude grande,
E quanto maior a amplitude, maior a intensidade sonora. Tanto que esses carros aí tocam umas músicas bem altas aí, dá para ouvir o bairro todo. Tá? Então, intensidade está associado com a amplitude da onda. Se a gente fosse comparar uma figura, pode ter uma onda de mesma frequência, uma com amplitude assim e a outra com amplitude. Aqui eu fiz frequências diferentes. Teria que manter as distâncias aqui para dar a mesma frequência. Assim. Então essa aqui tem amplitude maior. Aqui tem que cuidar o A para não confundir com área. Então vou botar amplitude. Essa aqui tem uma amplitude menor. Então esse som aqui é mais intenso, tem mais intensidade. E esse aqui é menos intenso. Então eu posso ter dois sons com a mesma frequência, tá? Com a mesma altura, com o mesmo tom, só que com intensidades diferentes. Tá? Com intensidades diferentes. Então aumenta a amplitude e aumenta a intensidade sonora. É o que a gente costuma chamar de volume. Vai ouvir uma música, aumenta o volume ou diminui o volume. A intensidade sonora. Quanto ao volume, uma característica que tem que se cuidar é a questão de usar esses fones de ouvido, esses earbuds, acho que é earbuds que fala, né? Onde a gente coloca diretamente próximo ao tímpano. Tá? Então se o volume vai ficando muito intenso, a intensidade está associada com a amplitude, vai vibrar mais o tímpano quanto maior o volume que a gente coloca. E com o passar do tempo, a capacidade de ouvir sons da pessoa que ouve o som sempre no volume grande, numa intensidade grande, vai sendo diminuída. Então o tímpano não aguenta vibrações com amplitudes muito grandes e ele acaba cansando. E a pessoa vai ficando um pouco que surda, assim, vai tendo que cada vez mais aumentar mais o volume para conseguir ouvir o som. Tá? Então intensidade está associado com amplitude. Maior a amplitude da onda, maior a intensidade do som. Ou seja, o volume do som fica maior. Uma outra característica do som, sim, intensidade ainda. Dá para falar na escala que é usual, que é uma escala chamada de decibel. É uma escala logarítmica, escala decibel. Para medir intensidade, ela é dada por, normalmente escreve beta, é um logaritmo na base 10 da intensidade por I0, onde esse I0 é o limiar de audição. É o som com menor intensidade que a gente consegue ouvir. Normalmente esse valor é 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Então coloca um valor de uma intensidade sonora, divide por 10 na menos 12, toma o logaritmo e vai dar a intensidade em decibéis. Alguns valores tem aí na página 247. Por exemplo, um sussurro numa biblioteca. Sussurro numa biblioteca dá 30 decibéis. Decibéis é assim, um D minúsculo e um D maiúsculo, tá? Um B maiúsculo. 30 decibéis. Se for um caminhão de lixo,
uma serra elétrica em funcionamento, serra elétrica, o som é da ordem de 100 decibéis. 100 decibéis. Se o som passa de 120 decibéis, a gente já consegue, já começa a sentir dor, tá, pessoal, nos ouvidos. Então é o limiar da dor, 120 decibéis, e acima de 120 decibéis, a gente já está com um ruído que pode provocar problemas na estrutura do ouvido, e basicamente o tímpano, que é uma membrana que vibra quando o som chega até o ouvido, tá? Então aqui 120 decibéis é o limiar da dor. A partir daqui a gente começa a sentir dor no ouvido quando ouve sons com essa intensidade. Tá? Que seria, por exemplo, em frente às caixas de som de um concerto de rock, conforme tem aí na tabela 247. A decolagem do avião a jato, da ordem de 140 decibéis. O lançamento de foguete ou carro de Fórmula 1 já chega a 180 decibéis. Então, para assistir uma corrida de Fórmula 1, tem que colocar aqueles tampões no ouvido, porque senão os tímpanos vão para o espaço, tá? Uma intensidade muito forte, vai sentir dor toda vez que o carro passar com essas velocidades altas na frente da pessoa, no autódromo, tá? Lançamento de foguete também. Não tem que colocar fone de ouvido por causa do ruído, do som, que é muito intenso, uma intensidade muito grande. Uma outra característica do som que a gente tem que mencionar é o timbre. Então já falamos de altura do som, que está associado com frequência, intensidade do som, que está associado com amplitude, e por último o timbre, que está associado com o equipamento ou o instrumento que produz o som. A gente pode ter sons de mesma frequência, por exemplo, um diapasão, que é aquela forquilha que tu bate num equipamento e aproxima do ouvido para afinar um instrumento, ou para afinar uma orquestra, ou afinar um coral. Em geral, o diapasão 440 Hz. Tá? O diapasão em Lá. Anota lá. 440 Hz tem uma onda senoidal. Assim. Tá? Já se for olhar o violino, com o mesmo Lá, de 440 Hz, com a mesma intensidade, a gente veria algo tremido. Opa, tem que manter o mesmo formato ali de cima para não mudar a frequência. Né? Algo tremido. Tá? Algo tremido. E se for olhar o piano, com a mesma nota, um instrumento de corda, ele tem uma onda assim, faz um biquinho aqui assim, assim, ó. Vem aqui, faz um biquinho aqui embaixo, e faz assim, faz um biquinho ali em cima,
Mais ou menos assim. Então tem a ver com a forma da onda. O timbre está associado com o tipo de instrumento que está produzindo o som. Por exemplo, a voz humana, eu posso ajustar para dar um Lá. Não me lembro muito bem da música, mas ele poderia ser Lá. Tá? Então, sei lá, faço uma nota com o meu instrumento, que é o instrumento vocal, mantenho uma frequência, vamos supor que essa nota que eu dei seja 440 Hz, vai ter uma forma de onda para a minha voz. Uma outra pessoa que tiver uma cavidade vocal diferente, tá? Umas cordas vocais diferentes, vai ter uma forma de onda diferente para a mesma nota. Tá? Então o timbre está associado com qual instrumento que está tocando a nota. Tá? Se colocasse violão, seria diferente do violino do piano. Tá? Se colocar um apito soprando em 440 Hz, vai ter uma forma de onda diferente para essa frequência de 440 Hz. Tá? A escala musical depende das frequências, tá? Uma escala musical, nós temos lá a nota e a frequência. Nota e a frequência em Hertz. Começou ali em Dó, então nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, o Si e depois repete de novo, vai o Dó, só que com uma frequência que é o dobro da frequência desse Dó que aparece aqui. Então na escala natural, aqui 261,7 Hz, o Ré 293,7, o Mi 349,2 Hz, o Fá, não, troquei, 329 aqui, 329,7, aqui 349,2, o Sol 392,0, o Lá 440, já tinha falado antes, 440 Hz, e o Si 493,9. Se eu quiser fazer um Dó mais agudo, tá? O Dó mais agudo do que esse, é só dobrar a frequência. Dobrar a frequência. Então eu teria um Dó mais agudo, tá? Com frequência duas vezes 261,7. Tá? Duas vezes 261,7. Daria um Dó. Tá? E a gente diz que esse Dó aqui está uma oitava acima. Uma oitava acima da primeira nota. Tá? Eu poderia querer um Dó mais grave. Então, vou pegar aquele lá e vou dividir por 2. Tá?
Não sei qual é a oitava que está esse Dó, mas acho que essa aqui é no meio da pauta musical, tá? Que a gente lembra, são uma pauta onde aparecem as notas. Tá? Se não me engano, aqui seria um Lá, aqui seria um Lá, aqui seria um Sol, não me lembro, nem vou escrever para não falar bobagem. Tá? Sabia no passado, agora não sei mais. Se eu quisesse um Dó mais grave do que esse, eu vou dividir aquela frequência por 2. Então eu faria 261,7 dividido por 2. Tá? Eu teria uma oitava abaixo. Mas ainda é a mesma nota Dó. Tá? A mesma nota Dó. Tá? Então na pauta, esse que eu tentei mostrar para vocês, aparecem notas aqui para baixo. Aquelas que estão aqui, essas aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, não vou saber localizar onde é que elas estão. E as que aparecem aqui para cima, uns tracinhos assim, são notas mais agudas. E as que estão abaixo, abaixo da pauta musical, tá? Tem notas mais graves. Então as mais graves estão aqui embaixo e as agudas estão lá em cima. E aqui no meio dessa pauta estão essas frequências aqui. Tá? Mais ou menos assim. Vou falar um pouco da audição humana. E aí eu vou resolver um exercício e falar das cordas vibrantes, para a gente finalizar essa última aula aí, como para fechar a questão das ondas. Se a gente for olhar a audição humana, o homem ou a mulher, né, o homem no geral, ouve sons de 20 Hz até 20.000 Hz. Tá? 20 Hz a 20.000 Hz, ou ainda aqui 20 kHz. De 20 Hz a 20 kHz. Abaixo do 20, então eu vou botar 20 Hz. Aqui estão os audíveis. Aqui está o 20 kHz. Abaixo dos 20 Hz, para cá, tem os infrassom. E aqui acima dos 20 kHz tem os ultrassom, que é os mesmos que são utilizados aí na medicina para fazer imagens dos órgãos internos da gente, para fazer imagens dos bebês, das mulheres que estão grávidas, para fazer uma imagem de um rim, para fazer uma imagem do fígado, tá? Então usam uma ecografia, que é basicamente um ultrassom. Ecografia. Joga som no objeto e, devido ao eco, que nada mais é que a reflexão da onda sonora num obstáculo, ela é refletida no obstáculo e volta para cá, e o instrumento interpreta isso, mostrando qual é a forma do objeto que está lá dentro do organismo. Tá? Então, ultrassom, onda acima de 20 kHz, infrassom, acho que aqui tem 2 S, né?
infrassom, abaixo de 20 Hz. Então o homem ouve nessa faixa de frequência, mas tem animais que ouvem sons abaixo desse valor, que é o caso dos cachorros. Então normalmente o cachorro percebe um som, ele acoa e às vezes o ser humano não percebe o que aconteceu, porque ele tem uma percepção melhor do que o do ser humano, tá? A frequência que ele ouve é abaixo dos 20 Hz, tá? 20 Hz a 20 kHz. Também tem os morcegos que costumam emitir ultrassom. Então a gente não ouve, a gente só ouve entre 20 e 20 kHz, mas o morcego pode emitir ultrassom, tá? E ultrassom com frequência então maior, sei lá, 25 kHz, 30 kHz, tá? O ser humano não ouve, mas os morcegos conseguem se identificar, se ouvir ou até se ecolocalizar. Joga som em direção a uma presa, a presa se movimenta e ele percebe o eco, tá? Ou até por efeito Doppler, tá? Efeito Doppler é quando uma fonte sonora ou uma fonte de onda se aproxima de quem está ouvindo ou observando e a frequência percebida pelo observador vai aumentando. É o exemplo da sirene, né? Quando a gente está ouvindo assim, está numa rua e vem vindo um caminhão de bombeiros. Então a sirene vem aumentando de frequência, vai se aproximando, vai aumentando a frequência, Quando o caminhão passa e se afasta, a frequência vai diminuindo com a passagem do caminhão. Esse é o chamado efeito Doppler. Tem a ver com o fato da fonte se aproximar do observador ou a fonte se afastar do observador, tá? E o morcego usa desse fenômeno do efeito Doppler para se localizar. Ele joga som em direção a uma presa e ele está se aproximando da presa, então ele vai perceber movimentos ou distância por ecolocalização. Assim como também as baleias e alguns golfinhos se ecolocalizam também, jogam um sinal em direção a um rochedo, um sinal sonoro, e recebe depois, por efeito Doppler, uma frequência diferente devido a ela estar se aproximando ou se afastando do obstáculo. Tá bem? Então existem animais que ouvem abaixo dos 20 Hz e tem animais que emitem sons acima dos 20 kHz, tá? E o ser humano não ouve esses sons. Então aqui poderia ser ultrassom de grande intensidade, mais do que os 120 decibéis que eu apresentei ali para vocês, que como a frequência é muito alta, o ouvido nem percebe, nem vibra, tá? O tímpano nem vibra para essas frequências aí. E o infrassom também, tá? Poderia ter uma intensidade bem grande, mas o ser humano não percebe essas ondas, tá? Ultrassom também tinha 2 S, tá? Ultrassom e infrassom, 2 S. Por último, falar a questão das cordas, as cordas de violão com as suas frequências e harmônicas. Então, quando tiver uma frequência que é um múltiplo da outra frequência, ela é uma harmônica da primeira. Se for o dobro, ela é a mesma nota, tá? Mas ela pode ser uma harmônica que não dá a mesma nota, tá? Poderia ser 3 vezes, 4 vezes maior, tá? Mas normalmente a gente pensa aí um múltiplo inteiro da primeira frequência, tá? Então vamos pensar cordas vibrantes
uma corda de comprimento L presa a duas extremidades fixas, então tem um comprimento L. Se a gente tocar a corda, vão aparecer ondas estacionárias nessa corda, tá? A onda fundamental que vai aparecer, a menor delas, tem que estar fixa nas duas extremidades, então ela vai aparecer assim, voltada para cima, e aí vai sofrer a reflexão lá, ela vem voltada por baixo, tá? Esta onda aqui, tá? Então, se a gente pensar em termos de comprimento de onda, lembre que para ter a onda completa tem que fazer isto aqui, tá? Aqui só apareceu um pedaço daqui até aqui para a onda, tá? Um pedaço daqui até aqui. Então nós estamos com meio comprimento de onda. Então meio comprimento de onda, vamos pensar meio comprimento de onda é igual a L. Meio comprimento de onda é igual a L. Vamos chamar essa frequência de lambda 1. Tá? E também ela de primeiro harmônico. Tá? Primeiro harmônico. Primeiro harmônico, então lambda 1 igual a L. Se formos pensar em termos de lambda, comprimento de onda, lambda 1 vai ser igual a 2L. Se formos pensar em termos de frequência, frequência 1 vai ser V sobre lambda 1, ou seja, V sobre 2L. V sobre 2L. Tá? Se pensar um outro harmônico, um segundo harmônico, vai estar fixo aqui, a onda vem por cima, chega por baixo e volta por cima na reflexão. Então está aqui o segundo harmônico. Neste caso aqui deu um comprimento de onda inteiro, então no segundo harmônico, lambda 2 é igual a L. Se formos calcular a frequência, vai ser V sobre lambda 2, vai ser V sobre L. E isto aqui, V sobre L, é o dobro da frequência F1. 2 vezes o F1. Tá? Assim aparece o terceiro harmônico também, numa corda, e aí aqui já é mais difícil de fazer. Vai por cima, por baixo, por cima, assim. Aí fecha aqui, 1, 2, 3. Aí. Tá? Terceiro harmônico. Aqui tem um comprimento de onda em meio, ou 3 meios do comprimento de onda 3, igual L, o que vai me levar a uma frequência 3, que é V sobre isso aqui. Não, o lambda primeiro. Vou calcular o lambda primeiro. Vai me levar a lambda 3, que é 2L sobre 3. 2L sobre 3. E a frequência F3, vou botar ela bem aqui em cima. F3, que é V sobre L, V sobre comprimento de onda, vai ficar 3 meios. 3 meios. 3 meios do F1. Do F1. Ou F3 vai ser
2F2, tá? 3 meios do F1 ou, para aí, F1, não, F1 já tem o 2, é 3F1 ou 3 meios do F2, tá? 3F1 ou 3 meios do F2, tá? 3 meios do F2, isso. E assim aparecem os outros harmônicos, quarto harmônico, quinto harmônico, e as frequências são múltiplos da frequência fundamental. Então a gente chama esse primeiro harmônico aqui de frequência fundamental. Frequência fundamental. E a partir daqui as outras frequências aparecem na corda. Então a corda de mesmo comprimento, dá o toque, vai aparecer primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, onde os harmônicos são múltiplos da frequência fundamental. Tá? São múltiplos da frequência fundamental. O livro faz exercícios, tá, pessoal, com os harmônicos, mas como a gente não tem tanto tempo para analisar isso aí, teria ainda a questão dos tubos sonoros, onde uma parte do tubo fica aberta, outra parte fica fechada, e dá para ver a relação entre primeiro harmônico, segundo harmônico e terceiro harmônico também, né? Tanto para o tubo aberto quanto para o tubo fechado. Aí tem umas figuras ali que demonstram os comprimentos de onda e quanto que vai dar a relação nos modos de vibração, e aparecem umas relações entre as frequências do modo fundamental e as frequências nos tubos, tá? Teria alguns fenômenos aí, o efeito Doppler vocês já vão trabalhar, já vão apresentar para mim aí como um fenômeno ondulatório, tá? Então a gente encerra por aqui. O que pode cair desses conceitos na avaliação seriam lá nas questões objetivas. Então saber diferenciar o timbre da intensidade e saber diferenciar o que é um som, a altura do som, tá? Que é um som grave, o que é um som agudo. Tá bem? Então a gente para por aí. Não esqueçam que a avaliação está marcada 15 e 16. Espero que vocês tenham gostado das aulas de física. Nós vamos ter ainda mais uma aula. Essa aula a gente vai fazer síncrona na próxima semana. Então, se tiverem dúvidas, ainda vocês podem perguntar lá a respeito de conceitos, a respeito do trabalho, né? O trabalho, eu acho que o prazo é até a primeira semana, é até agora. Então, vocês têm que anexar para mim na tarefa o texto que vocês escreveram a respeito dos fenômenos ondulatórios. Tá bem? Então, a gente para por aí e até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau.